essa pergunta. O que eu achava, eles tinham o mesmo ideal, né? Mas os calvinistas tacavam fogo na igreja, né? Sim, pedir indulgência, cobrar... Mas o luteranismo não foi muito mais. Pede palavra, Ju. Os calvinistas falavam. Pede palavra. Na minha opinião... A Ju está protegendo. Na minha opinião, o calvinismo... Só um minutinho aí que alguém perguntou. O calvinismo não pode ser considerado, na minha humilde opinião, uma religião, porque ele foi João Calvino, que criou a igreja, a religião. Ele queria se separar da mulher. Quando o Papa disse que ele não ia dar o divórcio, ele resolveu optar: eu não quero mais pagar impostos, eu quero me separar da minha mulher para ter uma outra, então eu vou criar minha igreja e criou a igreja. Eu não acho que é certo. O que o Pedro, eu acho que foi certo. Porque se ele não tivesse feito, não ia estar acontecendo nada aqui hoje. Porque provavelmente nós seríamos camponeses aqui hoje. Trabalhando, no futuro. Iríamos ser camponeses trabalhando pro resto da vida analfabetos e só olhando os ricos por trás. A não ser que você tivesse uma chance de nascer mais abonada, né? Pode falar. E também a igreja também teve a contra-reforma. Ela queimou livros, então ela se sentiu ameaçada, né? Então ela se sentiu ameaçada porque com certeza Lutero, hoje ela leva alguns princípios de Lutero. E outra coisa, a igreja católica, ela tinha que estar aliada com exércitos, né? O Papa faz aliança com exércitos de outros países e para promover guerras também. Essa semana saiu uma lei que nosso no ensino, né? Que é obrigado a ter ensino religioso com a religião católica. Então, por exemplo, se tu é um ateu, tu vai ter que ouvir aquela abobrinha, porque antes ela era facultativa. Ela não podia rodar. Se tivesse zero em religião, tu não rodava, porque ela era facultativa. Por exemplo, e agora hoje é obrigatória e tem que ser católica, porque o Papa fechou com o Lula, uma coisa assim. E é obrigatório, e é a católica. Tu tem que praticar a católica. Tu não pode aprender sobre o budismo, a religião, na aula de religião. Mas a religião oficial do Brasil é o catolicismo, e não é que você tem que praticar a igreja católica. Tu tem que você ver tem que conhecer a religião oficial. Só que não é justo. O que você faz fora da escola, é a opção sua, mas dentro você tem que pelo menos conhecer a doutrina. E por que não pode ser de outras igrejas que obriga? Por que não pode aprender o budismo, o islamismo? Não é que você tem que ter o conhecimento da igreja oficial do seu país. O resto não é que seja oficial. Ela é que porque tem a grande maioria. E como eles estão tentando exercer esse monopólio, na minha opinião, de novo, do passado. Porque quando eles fizeram a reforma, eles teriam que ensinar e a budismo, tendo cinco pessoas são budistas. Ordem! A maioria Se acalme! não é, eu não digo que vai dar uma maneira. Eu não digo que vai dar uma Ordem aqui! O catolicismo, o budismo, o islamismo, o candomblé, mas é feito. não é hoje em dia é proibido. Tá, mas a discussão é outra. Uma coisa, uma pergunta. Sobre o que eu falei antes, que Lutero, ele era contra os judeus. Ele tinha já essa teoria na fundo. O que vocês podem me dizer? Sendo que Jesus era judeu. Eu realmente Se ele era, se ele acreditava em Jesus, como é que ele podia ir contra os judeus? Que foram, os profetas eram judeus, ele que escreveu as escrituras que ele mesmo traduziu. Como é que ele podia ser? Primeiro, eu acho complicado responder essa pergunta pelo seguinte fato. Não se sabe se Jesus era judeu. O que tem é resquícios da Santa Ceia, que tem um peixe, que era um banquete judeu na Santa Ceia, mas não tem provas concretas. Não, Jesus era judeu, sim. Porque ele participou de todos os eventos
abordada, o quê? 4 anos pra cá? Por causa da Santa Ceia. Não é por causa da Santa Ceia. Por causa da comida da Santa Ceia, que eles vieram a ter os povos cegos de achar. A questão é que o judaísmo não era pregado como religião importante na Europa. Quem tinha o monopólio era o catolicismo. Mas havia uma parte, a Alemanha tinha muitos judeus. Eu não acho, porque citou Hitler, que é em 1800, e nós estamos falando... Não, mas sempre teve judeus na Alemanha. Por que ele era contra? Eu desconheço isso. Eu realmente não tenho, não sei se tinha ou não. Eu posso procurar um dia, Mas Realmente ele acreditava em Jesus, não quer dizer, ele podia ser, não é que ele era contra os judeus, mas ele acreditava em Jesus Cristo. Mas o judeu é uma nacionalidade, ele acreditava em Jesus, não importa se ele era judeu, Mas assim, se ele era todas alemão, as se ele era... escrituras foram escritas por judeus. Se ele acreditava Daí volta aquele foco, né? As escrituras ficaram quanto tempo no comando da igreja? Sim. Tá, mas foram judeus que Continua. escreveram. Fazem parte do islamismo, e a católica está aliada ao Tudo. islamismo. Egito não faz nada? Fora o budismo e a África, todas são influenciadas pela Bíblia, que teve pela grande parte do poder pela Igreja Católica. Tá. A Bíblia foi criada ali onde as pessoas eram judias. Tá. Eu peço que não fale do passado, assim, Tá. de quando os apóstolos Tá, eu quero nasceram. saber por que ele era contra os judeus, sendo que toda a Bíblia foi escrita por judeus. Eu te disse, eu não tenho como te responder isso, até porque eu não tenho conhecimento de que tinha judeus e que eles eram uma parte dominante, coisa. ou não eram dominante, eu não tenho como te responder. E outra coisa, ele dizia que tudo o que Deus, a lei dele era a lei de Deus. Na verdade, Deus aceitava o que ele falava. Meu juiz é o juiz de Deus, ele fala. Também eu acho complicado, mas vou tentar falar. Eu acho que depois que ele Acabou. Pode vir agora. Solicita testemunha de defesa e guarda se apresente para o julgamento que será realizado pelo seguinte mandato. Faço compromisso de dizer a verdade sobre a pena da lei. Sim, Clarice, chama o promotor Clarice para interrogar a testemunha de defesa e guarda. Por que Lutero fala tanto em erros da igreja se ele mesmo quebrou seus votos se unindo a uma mulher? Eu protesto nesse sentido, porque Lutero ele foi excomungado pelo próprio conselheiro dele. Para ele deixar de se unir para não Não, ser perseguido. ele foi livre dos votos dele pela igreja. Protesto. Por medo. Um padre vai ser padre Não, até Vai lá no que tribunal que foi o próprio padre. Ninguém perguntou nada. O padre foi padre, ele pode acreditar. Não, protesto. Ordem aqui, ninguém perguntou nada. Vamos lá. Por mesmo. Continue. Porque o réu não se defendeu pelo que acredita, sem tentar colocar o povo contra a igreja. Como? Por que ele não defendeu o que ele acredita sem tentar colocar o povo contra a igreja? Porque eu acho que ele não queria a verdade, assim, ele queria dizer a verdade, mas o povo sabendo, entendeu? Tipo, ele descobriu. Não posso falar. Reformule sua pergunta. Porque o réu não defendeu o que acreditava.